Olá, tudo bem? Você que acompanha o Almanac Direito, aqui estamos mais uma vez, desta oportunidade, para abordarmos um assunto muito importante. Poucas pessoas dão importância à principiologia de um determinado ramo do direito. Esse é um grande equívoco. Para que nós possamos compreender juridicamente a maneira pela qual um determinado ramo do direito ele se põe, ele se organiza e ele de fato atua na regência das relações sociais, isso tem origem nos seus princípios. Nós aprendemos na graduação que é com base nos princípios que toda uma estrutura jurídico-normativa ela é construída e ela passa a interagir e disciplinar as relações sociais. No nosso caso, no direito do trabalho, há um princípio nuclear, há um princípio que vai na raiz do próprio direito do trabalho e que se mantém íntegro, porém não inalterado, ao longo dos anos. Esse princípio é o princípio da proteção. Você sabe que na graduação, o direito do trabalho, ele nasceu de um fato social importante, que foi a pressão exercida pelos trabalhadores em razão da exploração de mulheres e crianças ocorridas no âmbito das fábricas que desdobraram-se, que surgiram na primeira Revolução Industrial. As crianças e as mulheres, concebidas como meias forças, eram exploradas em níveis exacerbados de degradação. Jornadas de sol a sol, trabalhos em condições insalubres, sem direito a repouso, sem direito a intervalo, sem direito a salário, sem direito a adicional noturno. Nenhuma regra de tutela existia naquele momento. Então, o princípio da proteção, ele partiu da constatação, da aferição de um quadro social de aviltamento e de degradação da dignidade da pessoa humana em um cenário no qual não havia nenhuma tutela do Estado. Então, o fundamento do princípio da proteção é a constatação da hipossuficiência, esse termo tão bonito, né? Hipossuficiência significa baixa capacidade. Baixa suficiência significa que naquele momento, aquele ser humano, naquela relação jurídica, ele está numa relação de desigualdade. E não é uma desigualdade formal, ela é uma desigualdade substancial. E como compensar? Como é que a gente vai superar, minimizar, compensar, mais uma vez, a expressão é esta desigualdade? Não tem como. Não existe como nós transformarmos a realidade da vida, uma pessoa que é analfabeta, que não sabe de direitos, diante de uma grande corporação econômica, como é que ela vai se defender? Como é que ela vai poder se dizer que é igual? Isso não existe. Então, qual foi a saída do direito? E originariamente no direito do trabalho. Foi buscar compensar esta desigualdade, dando a parte que estava no lado mais fraco, que naturalmente era mais fraco, não porque fosse inferior, mas porque estava objetivamente mais fraco, dar-lhe uma tutela jurídica protetiva. Protetiva mesmo, diante da parte mais forte, ela era protegida e aí com essa proteção jurídica ela ficava igual, nas mesmas condições. Então, o leigo, ele não entende que o princípio da proteção, ele não vem proteger o empregado ou o consumidor, porque existe também o princípio da proteção no direito consumerista. O princípio da proteção nesses dois ramos não socorre a parte mais fraca, pressupondo que ela é um tadinho, que ela é um coitado, é alguém que precisa de proteção. Não é um viés assistencialista jurídico negativo. É exatamente procurando salvaguardar uma desigualdade real, compensando com a proteção jurídica, um conjunto normativo, uma legislação que proteja e assim compensa essa desigualdade. É aí que está a diferença ontológica. A ontológica é a que está na essência, que está naquilo que está lá no âmago de alguma coisa, né? Então, a ontologia de algo diz aquilo que está na essência. E os princípios são a ontologia do direito. Por este ângulo, quando o direito protege alguém que está numa situação de degradação, de inferioridade, de aviltamento, ele protege para igualar e não para fazer uma política, se assim podemos dizer, assistencialista. Aliás, isso não existe no direito. O direito ele não tem vieses ideológicos.
Ele tem um viés de socorrer, de proteger, de regular. E nesse ponto de vista, o princípio da proteção, ele nasceu sob essa concepção. Mas e hoje? Como é que nós vemos o princípio da proteção no dia de hoje? Como assim, professor? Não estou entendendo, não. E não é a mesma coisa não, no dia de hoje? Não é, não. Enquanto que na primeira Revolução Industrial, no início do século XIX, o empregado, o trabalhador, o ser humano que começava a trabalhar naquele momento era completamente desassistido de qualquer tutela, hoje não é a mesma coisa. Hoje nós temos um ambiente social e jurídico diferenciado em relação àquele tempo. Então, como ler o princípio da proteção hoje? É muito simples. E aí nós trazemos, com o auxílio do direito constitucional, o ângulo atual e contemporâneo do princípio da proteção. Quando é que o princípio da proteção protege hoje um empregado em pleno século XXI, com a existência do Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, sindicatos, convenções coletivas, legislação trabalhista, ou seja, todo um arcabouço, toda uma estrutura de sustentação institucional e jurídica. Como é que acontece hoje? O princípio da proteção, então, faz-se sentir hoje? Se faz, sim. Sobre o ângulo da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, como está na nossa Constituição Federal. Então, por exemplo, quando um ser humano, ele é pego, ele é encontrado em uma condição de que está trabalhando em uma situação análoga de escravo, então, nesse caso, o princípio da proteção socorre-o da mesma maneira que lá na primeira Revolução Industrial, como um absoluto hipossuficiente, porque é assim que ele se encontra. Diferente, porém, de um empregado que ganha um valor diferenciado no mercado, que tem curso superior, que tem condições intelectuais e culturais de entender o que está acontecendo e que se coloca, no caso concreto, em um patamar de equivalência com o empregador. Esta situação, o princípio da proteção, ele vai ser atenuado, mitigado, porque verifica-se que há na relação jurídico de direito material quase que uma equivalência, mas mesmo assim não quer dizer que ele não vai deixar de ter o socorro do Estado. Você está entendendo como é que hoje o princípio da proteção ele se constitui na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade do Estado Democrático de Direito brasileiro? É desta forma que nós temos que entender, inclusive, as suas três modalidades. O indúbio pró-operário, a condição mais benéfica e a norma mais favorável. Essas três modalidades que estão na gênese do direito do trabalho, elas também são concebidas a partir destas duas realidades. Elas se implementarão, elas serão aplicadas de forma mais densa, de forma mais convencional, sobre um ângulo doutrinário, quando o trabalhador estiver sendo violado, vilipendiado, aviltado, explorado enquanto ser humano. Eu costumo dizer que não é o empregado que é protegido, é o ser humano que está na condição de empregado. Fica até mais fácil de nós construirmos um discurso de tutela ao ser humano. Não é o empregado que é protegido, porque isso aí leva logo para um viés ideológico, político-partidário talvez. Mas quando a gente diz é um ser humano que está sofrendo um assédio moral, é um ser humano que está sofrendo um assédio sexual, é um ser humano que não está sendo respeitado nesta condição quando não tem o repouso semanal remunerado, quando trabalha 7 dias por semana durante 2 meses sem ir em casa, um domingo sequer. É uma pessoa que por conta da necessidade não tem repouso para alimento, não descansa no mínimo 1 hora para se alimentar. Então coisas como essa, elas têm que ser combatidas, não é porque é o direito do trabalho, porque é um estado social que nós vivemos hoje, que não tolera, que não permite, que não aceita mais violação de direitos humanos. E é bom saber que os direitos trabalhistas estão na doutrina dos direitos humanos como direitos sociais, que são os direitos humanos de segunda geração, ou seja, ainda numa concepção mais embrionária, mas não menos importante, dos direitos humanos. Hoje os direitos humanos estão na sua 4ª geração. E os direitos trabalhistas são protegidos como uma condição inerente a todo ser humano trabalhador. Então, nós não estamos falando de nada que fuja daquela raiz originária do princípio da proteção que deu estrutura doutrinária
e processual e material ao direito do trabalho. Então, o princípio da proteção, ele se legitima hoje também sob um viés constitucional. Então, há um livro bem interessante que fala sobre o princípio da proteção no século XXI e ele diz exatamente que o princípio da proteção hoje, ele é lido à luz da Constituição Federal de 88 sob dois ângulos. Primeiro, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Por isso que hoje a ação do Ministério Público do Trabalho, a ação da Justiça do Trabalho, dos sindicatos e de todo mundo que está envolvido pela doutrina trabalhista e pelo direito do trabalho, enxerga o princípio da proteção sob esse ângulo. Não esqueça, compreenda, divulgue e defenda o princípio da proteção nas relações trabalhistas. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.